Bem, gente, continuando nossa aula, vamos falar hoje sobre herança autossômica e herança ligada ao sexo. Bem, eu espero que vocês entrem em contato comigo, tirem dúvidas, usem o fórum. O fórum desse encontro vai ser usado e vai valer ponto. Então, é muito importante que vocês participem agora do segundo encontro com muito mais efetividade. Então, gente, vamos começar pela herança autossômica. Aqui nós temos, por exemplo, o albinismo, certo? O albinismo é uma doença que ela é recessiva, né? Ela tem um problema de produção de melanina. A melanina é que dá a nossa cor e essas pessoas, elas têm uma pele muito branca, certo? E o cabelo, ele tende a ser loiro ou esbranquiçado, né? E os olhos também dessa pessoa também não tem melanina, então os olhos muito claros. E eles vai ter muita dificuldade, então, de enxergar, principalmente na presença do sol, com muita luz, tá? E o albinismo não existe só na espécie humana, ele também está presente em outras espécies, e essas espécies tendem a ser muito procuradas, visadas por caçadores, né? Vocês lembram de um caso que houve de uma girafa albina que apareceu na África? Os caçadores foram lá e mataram a girafa para pegar ela como prêmio, né? Aí aqui também temos outras características, como por exemplo o lobo da orelha, que a gente já falou, a covinha no queixo, já falamos, a condroplasia também já falamos, porque a condroplasia é aquela do ator, né? É um caso de genes letais, polidactilia, que é quando você tem mais de um dedinho, mais do que 5 dedos nas mãos, né, ou nos pés. Esse dedo pode ser só um dedinho como se fosse pendurado, mas ele pode ser um dedo que tem a falange, os tarsos e metatarsos, todos eles formados, né? E a capacidade de enrolar a língua também. Continuando, né, com o cachorro latindo mesmo, a herança autossômica é aquela que está situada em um dos 44 cromossomos que nós temos. Então, a espécie humana, né, tem 46 cromossomos, sendo que 44 ele é dito autossômicos. Por que esses cromossomos são autossômicos? Porque ele vai fazer o braço, a perna, etc. e tal, todas as partes do nosso corpo. Pode também estar relacionado com nossas partes sexuais, porém eles não determinam o sexo, né? Então, quem determina o sexo são os cromossomos sexuais, que a gente conhece como X e Y, né? E os outros 44 cromossomos, eles são chamados de cromossomos autossômicos. Essas heranças que estão nesses cromossomos sexuais, né, esses genes que estão nesses cromossomos, então eles não têm nada a ver com o sexo. Então, ele vai atingir tanto mulheres como homens, porque não estão relacionados ao sexo. E eles podem ser uma herança que pode ser dominante ou recessiva. Bem, agora na herança autossômica recessiva, ela expressa-se quando os indivíduos apresentam os dois genes alelos recessivos. Então, só vai apresentar, a pessoa só vai ter essa doença quando tiver os dois genes que eles são recessivos. Aí é um caso, por exemplo, da fibrose cística. Eu não vou detalhar nesse caso, porque faz parte de uma pessoa que eu coloquei já uma tabela, que ela vai assistir um áudio e ela vai falar para a gente sobre a fibrose cística baseado naquele áudio. Pode fazer outras pesquisas também relacionadas a isso. E a gente vai debater mais sobre isso durante o fórum, certo? Por isso a presença, que vocês estejam sempre
ativos no fórum. Então, por ela ser uma doença recessiva, ela só vai ser expressa quando a pessoa tiver azinho, tá? Quando os dois alelos recessivos estiverem presentes. Se ela tiver azinho, ela é uma pessoa normal, não tem a doença. Se ela for azinho, também ela não tem a doença. Então, ela só vai ter a doença fibrose cística se ela tiver azinho. Outra herança que está em um dos nossos 44 cromossomos é a anemia falciforme. A anemia falciforme, ela é bem difundida dentro da população brasileira. Talvez vocês conheçam alguém que tem anemia falciforme. Eu conheço pessoas que têm. E essa anemia falciforme também só é expressa quando ela tem os dois genes para anemia falciforme. Lembrando que esses genes da anemia falciforme, eles aconteceram por causa de uma mutação. Então, vocês podem ver agora no DNA aí expresso, o normal seria que ele fosse CTC. E com isso, ele passaria, então, isso é o códon, né? O códon iria expressar o anticódon GAG, e esse anticódon GAG era para ser adicionado o aminoácido glutamato para formar hemoglobina. Hemoglobina é aquela proteína que dá cor ao sangue e que transporta o oxigênio. Então, uma pessoa que tem um traço falcêmico, né? Porque raramente pessoas sobrevivem com os genes recessivos. Essa pessoa, em vez de ter o T, ela tem o A. Então, no DNA dela é CAC. E aí passa para o RNA. O RNA formado vai ser, o anticódon vai ser GUG. Em vez de trazer, então, o glutamato, ele vai trazer a valina. E aí ele não vai formar mais a hemoglobina normal, vai formar a chamada hemoglobina S. E só por causa dessa pequena mudança, a forma da hemácia, né, que é a célula que transporta o oxigênio, que dentro dela tem essa hemoglobina, só por causa dessa pequena mudança dessa letra, ela muda o formato dela. Então, quando ela muda o formato dela, ela passa muito apertada dentro das capilares sanguíneos. Esse formato de foice da hemácia faz com que ela se rompa. Então, as pessoas vão perdendo hemácias quando elas passam nos capilares, que são muito estreitos. Então, ela perde a capacidade dela de transportar oxigênio. Essas pessoas, então, que têm esse traço falcêmico, elas são pessoas que não devem fazer atividades físicas, elas devem ter um atestado, porque a capacidade respiratória dela é muito comprometida, ok? Então, a herança autossômica recessiva, você já sabe que então a pessoa tem que ter tipo azinho, os dois genes recessivos, né? Os dois genes com letras minúsculas. Então, os pais podem ser normais e um dos filhos ser afetado. Como é que esse filho seria afetado? Se os pais forem heterozigotos, tá certo? E aí, como ela é uma doença autossômica, não tem diferença entre a quantidade de pessoas que têm essa doença entre homens e mulheres. Eles têm mais ou menos os mesmos quantidades, probabilidades de terem a doença. Agora nós vamos falar da herança autossômica dominante, que é aquela que precisa de um azão, né? Então, a polidactilia é uma dessas heranças dominantes. Vocês conhecem alguém que tem polidactilia, né? Então, a pessoa que tem polidactilia, ela pode ser uma heterozigota ou uma homozigota. E eu não conheço ninguém na sala, não sei, mas todo mundo na sala eu acho que é azinho, porque
não vi ninguém com polidactilia. Também não teria nenhum problema se uma pessoa tivesse polidactilia. Isso é uma característica e como vocês podem ver, essa característica ela é dominante, certo? Quando essa característica ela é dominante, né, os pais afetados podem ter filhos normais. Como isso é possível? É possível porque se os pais forem heterozigotos, os filhos podem ser normais. Como ela é uma herança autossômica, que está em um dos 44 cromossomos que nós temos, ela não vai ter diferença entre as pessoas que têm tipo polidactilia entre homens e mulheres. Vão ser mais ou menos as mesmas quantidades, ok? Para começar, para falar sobre heranças sexuais, vamos começar falando sobre a determinação dos sexos. Na espécie humana, a gente tem o indivíduo feminino, representado pelos cromossomos sexuais XX, e o masculino, representado pelos cromossomos sexuais XY. Agora eu coloquei aqui, ó, no quadrado de Punnett, você pode ver uma mulher e um homem. Aí, quando a gente vai montar esse quadrado de Punnett juntando os gametas, né? Aí a gente vai ver que a chance de nascer uma menina é 2, tá? 2 no total de 4, e de nascer meninos é 2 no total de 4. Então, a proporção seria 2 para 2, que a gente pode simplificar, que é 1 para 1. Então, tem 50% de chance de nascer uma menina e 50% de chance de nascer um menino, ok? Então, quando a gente faz esse tipo de diagrama, a gente está vendo a probabilidade de nascer quando uma mulher, né, tem uma relação sexual com um homem, a probabilidade de nascer é uma menina, 50%, e um menino, 50%. Agora, será que todas as espécies se comportam como os homens? Será que todas as espécies têm esses mesmos cromossomos sexuais, X, Y? Não. Por exemplo, as plantas, raramente uma espécie de planta tem cromossomos sexuais. A determinação dos sexos das plantas estão nos cromossomos autossômicos. E outras espécies têm seus próprios cromossomos sexuais. Aí, no caso dos humanos, o sistema de determinação do sexo é chamado de XY. No caso dos insetos, é chamado de X0, sistema X0. E no caso das aves, é chamado sistema ZW. Então, no homem, né, na espécie humana, o sexo feminino ele está em dose dupla, igual, é XX. Então, essa característica, a espécie, a fêmea, XX, ela vai dizer que essa determinação é homogamética. E o XY é heterogamético, né? Porque eles são diferentes. Agora, nos insetos, né? Nos insetos, nós vemos, existe uma variedade muito grande de determinação sexual em insetos, mas algumas espécies, por exemplo, o sexo feminino do inseto é XX e o masculino é X0, ou seja, ele tem um cromossomo a menos. Então, o masculino, o inseto, né, masculino, ele tem um cromossomo a menos. E no caso das aves? No caso das aves é o contrário dos humanos. Nos humanos, o sexo heterogamético é o sexo masculino, é o XY. E no caso das aves, o sexo heterogamético é o feminino, né? Bem, as heranças sexuais, elas são aquele tipo
em que os genes, eles estão nos cromossomos sexuais, ok? Então, nós temos dois tipos de cromossomos sexuais, que é o Y e o X, né? E esses cromossomos, eles têm regiões que eles são chamados de regiões homólogas. Essas regiões homólogas é que faz com que eles são muito semelhantes entre si nessas regiões e eles fazem então um pareamento. Então eles ficam os cromossomos juntinhos, né? Então, por exemplo, assim, vamos dizer assim, o cromossomo 1, que é um cromossomo autossômico, é o maior de todos, né? No caso do homem. Aí ele está lá, o cromossomo 1. Eles se reconhecem entre eles. Quando está tudo embaralhado lá, eles se reconhecem, eles ficam pareados durante, por exemplo, a metáfase, certo? Agora, os cromossomos sexuais, eles também se pareiam entre eles. E eles se pareiam justamente por uma porção do cromossomo, um dos braços do cromossomo, que são praticamente idênticos, tá? Então, essas regiões homólogas, elas servem para parear, para deixar os dois cromossomos juntos. E durante a divisão celular, né? Que eles precisam estar juntos. E a região não homóloga é aquela que expressa as características realmente sexuais, né? Que vai dizer quem é homem e quem é mulher. Então, aqui nós vemos os cromossomos, né? Como uma foto aqui dos cromossomos durante o maior grau de condensação dele, que é no caso da metáfase. E aí, a parte dos cromossomos, ó, aqui nós temos uma mulher. A mulher ela tem os cromossomos sexuais XX e o homem tem os cromossomos sexuais XY, né? O cromossomo X, ele é bem maior do que o cromossomo Y. E existe regiões no cromossomo X, que você pode ver aqui, que elas são exclusivas do X, tá certo? E existe nessa parte menor do cromossomo X e Y, a região que é homóloga, que é praticamente idêntica. Então, existe uma região que é exclusiva do X e tem outra que é exclusiva do Y, do sexo masculino. Nós temos aqui as heranças sexuais, que são aquelas que estão ligadas, né, nos cromossomos sexuais. Quando essa herança, né, algum desses genes, ele está no cromossomo X, a gente diz que essa herança é ligada ao sexo. Quando ele está ligado ao cromossomo Y, a gente diz que é a herança restrita ao sexo. Bem, e essa herança ligada ao sexo, ela pode também tanto ser recessiva como ser dominante. Vejamos a recessiva, é o caso do daltonismo. O daltonismo é a incapacidade de identificar as cores primárias. Quem são as cores primárias? É o verde, o vermelho e o azul. A partir dessas três cores, você faz as outras cores. Aí, essas pessoas, né, por ser recessiva, eles precisam estar em dose dupla. Mas como a gente, por exemplo, tem mulher, ela tem XX, para ela ser daltônica, ela precisa ter o gene recessivo nos 2X. Mas se ela tiver só um X com esse gene recessivo, ela não é daltônica. E o homem não. O homem, como só tem um cromossomo X, basta eles ter esse cromossomo X com o gene do daltonismo, que ele será daltônico. Então, a proporção de homens daltônicos é muito maior do que de mulheres daltônicas, porque para ser daltônica, a mulher precisa dos 2X com o gene para daltonismo. E o homem, para ser daltônico, ele só tem um X, então aquele X sendo daltônico, ele vai ser daltônico. Então, vocês podem ver que eu sempre faço uma pergunta na sala se as pessoas conseguem enxergar os números. E sempre tem uma quantidade, tipo 30% da sala, principalmente formada por homens, nunca vi uma mulher daltônica,
que não consegue identificar alguma coisa que está escrita aqui. E você consegue identificar alguma coisa que está escrita nessa bola? Essa bola tem algum número aí? Tem alguma letra? O que está escrito aí? E agora, vocês conseguem ver alguma coisa escrita nessas bolas? Não se preocupe se você não conseguir enxergar. Como eu falei para você, um número considerável de, principalmente em homens, não conseguem enxergar. E isso não quer dizer que ele é uma pessoa incapaz. Ele só vai ter que ter mais cuidado, principalmente com os sinais de trânsito, né? Então, essa questão do daltonismo, né? Ela está muito presente na nossa população. Não é caso da pessoa se sentir inferior, menor, se depreciar por alguma coisa, mas que ele precisa estar mais atento. Tem casos, por exemplo, que as pessoas não conseguem combinar roupa direito, fica umas coisas meio esquisitas. Aí tem uns casos assim que a pessoa vê que realmente tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, é o daltonismo, que a pessoa não está conseguindo se arrumar direito. Outra herança que está ligada ao sexo, né? Que está presente no cromossomo X e que também é recessivo, ou seja, só se expressa se estiver em dose dupla no caso da mulher, e no caso do homem basta ter uma única vez, já que ele só tem um cromossomo X, então é a hemofilia. Ao contrário do daltonismo, a hemofilia é uma doença grave. Por quê? Porque essas pessoas, elas não conseguem produzir determinados fatores que são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, essas pessoas podem sangrar até morrer. Então, elas não podem ter cortes, né? Elas têm que pancadas também, porque quando a gente leva uma pancada e vê que a perna, por exemplo, ficou toda vermelha e depois fica roxa, isso quer dizer que houve um extravasamento dos capilares sanguíneos. A pancada, a batida na perna, vamos dizer, foi tão forte que estrangulou os vasos sanguíneos. Isso para uma pessoa normal, que não é hemofílica, não tem problema nenhum, a pessoa vai se recuperar. Para uma pessoa que é hemofílica, isso pode se tornar um problema muito grande. Então, as pessoas que têm hemofilia têm que ter muitos cuidados, elas não é simplesmente, ela tem que ter uma vida cheia de cuidados, cheia de medos, cheia de receios, porque qualquer corte simples poderá desencadear uma hemorragia profunda nessa pessoa, e se ela não receber o fator de coagulação no hospital, ela pode morrer. Então, para uma mulher ser hemofílica, ela precisa ter os 2X com gene recessivo, que é representado por um Hzinho. E um homem, para ser hemofílico, basta ter um único, ou seja, ele só tem um X, né? Que esse X seja, carregue o gene da hemofilia, ele vai ser hemofílico. Então, para o homem, é muito mais fácil você encontrar um homem hemofílico do que encontrar uma mulher hemofílica. Então, na herança ligada ao sexo, existe uma diferença entre a proporção de homens afetados e mulheres afetadas. Quando eu digo herança ligada ao sexo, eu estou falando que esse gene está no cromossomo X. E, por isso, é mais comum no homem, já que bastou aparecer uma única vez para ele ter a doença, já que ele só tem um X. Aí aqui você está vendo um heredograma, né? Esse quadrado é representando os homens, bolinha as mulheres e o que está pintado é a pessoa afetada. Aí você viu aqui que uma mulher, né? Que nessa segunda geração, que ela tem essa hemofilia, né? Ela
ou daltonismo, né? Mas no caso aqui é hemofilia porque está representado pela letra H. Se ela casar com um homem normal, né? Que não está carregando esses genes, ela vai transmitir para todos os seus filhos, homens, a hemofilia. Porque os 2X que ela está doando, qualquer um dos dois que esse homem receba, vai ter o gene para hemofilia. Nos exemplos anteriores, nós vimos herança ligada ao sexo, ou seja, ligado ao X, né, o cromossomo X, que era heranças recessivas, né? Ela é representada pela letra minúscula, que era daltonismo e hemofilia. Agora nós vamos ver uma que é dominante. Para a pessoa ser afetada, ela pode ser homozigota dominante, né? Ou heterozigota. Então, tem duas possibilidades dela ser afetada. É o caso do raquitismo hipofosfatêmico. Esse raquitismo, a pessoa vai ter uma estatura mais baixa e tem as tendências de ter uma perna arqueada. É uma deficiência, um distúrbio do metabolismo dos fosfatos. Aí, é a mulher que pode ter essa característica, né? Ela tem que ter, ou ela é homozigota dominante, ou ela é heterozigota. Nos dois casos, ela é afetada. Agora, se ela for recessiva, ela é uma pessoa normal. Também não conheço ninguém com essa característica. Eu conheço uma pessoa que tem as pernas arqueadas, mas no instituto não conheço ninguém. Então, provavelmente, todas as mulheres vão ser X azinho, X azinho. E os homens, para serem afetados, também têm que carregar esse X com essa gene alterado, e ele é dominante. No caso da herança ligada ao sexo ser dominante, né? Quando essa doença é dominante, essa característica é dominante, mais mulheres são afetadas do que homens. Quando a herança ligada ao sexo ela é recessiva, mais homens são afetados do que mulheres. Bem, a herança restrita ao sexo é aquela que está ligada ao cromossomo Y. É algum tipo de mudança que está no cromossomo Y. Vejamos aqui, é o caso da hipertricose auricular, que é um crescimento muito grande dos pelos das orelhas. Esse gene está presente no cromossomo Y, né? E ele é muito comum entre os indianos. É uma característica do pessoal das populações indianas. Por ser uma herança restrita ao sexo, ou seja, está presente no cromossomo Y, como mulher não tem o cromossomo Y, né? Então, só os homens são afetados. E quando o pai é afetado, vai transmitir para todos os seus filhos homens. Bem, nós já vimos herança ligada ao sexo, restrita ao sexo, e agora nós vamos ver a herança influenciada pelo sexo. Essa herança influenciada pelo sexo é que os genes não estão nos cromossomos sexuais, né? Elas estão nos cromossomos autossômicos, um daqueles 44 cromossomos. Mas a expressão dessa característica vai depender do sexo da pessoa. É o exemplo, por exemplo, da calvície, né? Então, vamos ver aqui. A calvície, ela é determinada por um alelo chamado de C1, certo? Ele é dominante no homem e recessivo na mulher. Então, aqui nessa tabela, vamos olhar aqui essa coluna do meio, onde tem genótipo. Então, tem C1, C1. Então, ele está em homozigose. E aí, no homem, para o homem, ele vai ser calvo. E para a mulher, ela também vai ser calva. Por quê? Porque C1 é dominante para o homem.
Então, vamos pensar que aqui, C1, C1, então, dominante. O homem é calvo. E a mulher, ela está em dose dupla. Então, não adianta se ele aí está dominante ou não. No caso, como ela está em dose dupla, a mulher vai ser calva. Mas vocês conhecem alguma mulher careca, sem ser a que raspa cabelo? É difícil, né, de ver? Então, a mulher calva, ela não é como o homem que fica quase sem cabelo na cabeça. Ela tem o cabelo ralo, muito ralo. Ela tem pouquinho cabelo. Então, e às vezes umas falhas grandes. Então, às vezes você conhece pessoas, mulheres calvas, que você não identifica ela como calvo porque você estava querendo que ela fosse totalmente careca como um homem. E mulher calva, ela não fica totalmente careca, ela fica com o cabelo bem ralinho. E aí o segundo caso, por exemplo, é o genótipo aqui, ó, C1, C2. Lembre-se, C1 para homem é dominante. Então aqui ele é como se fosse um azão azinho. Aí ele já é calvo. A mulher, aqui como esse C1 não é dominante, ela não é calva. E no caso contrário, C2, C2, né, que seriam genes que não estão relacionados à calvície, então nenhum homem seria calvo e nem a mulher seria calva. Então a chance de um homem ser calvo é muito mais alta, porque basta ele ter um gene da calvície, que a calvície vai ser expressa nele, porque esse gene se torna como se fosse um gene dominante. E na mulher, para ela ser calva, ela tem que ter 2 genes de calvície. Então, gente, o chifre em ovinos também é parecido com essa mesma característica da calvície, né? Que o ovino macho, ele precisa ter apenas um gene para o chifre, que é o chamado de H1, para que ele tenha um chifre. Então, ele pode ser tanto H1, H2, como H1, H1, porque esse gene vai se expressar como dominante nos machos. Agora, as fêmeas, ela precisa ter os 2 genes para o H1, para que ela produza chifres, ok? E se ela for H1, H2, ela não tem chifre, chamada de moxa. E H2, H2 também é chamada de moxa. Tanto as fêmeas como os machos H2, H2 não vão possuir chifres. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, essa explicação. Qualquer dúvida, vocês entrem lá no fórum e fiquem atentos ao fórum, porque o fórum vai valer ponto e qual vocês vão debater sobre todas aquelas doenças que eu coloquei, o nome do aluno e o vídeo que é para ele assistir e ele explicar aos demais o que são aquelas doenças e como elas se expressam. Um beijo grande e nós nos vemos por aí.